sentiu um incômodo. A vulva se punha a criar. Como que se deu o nosso encontro? A gente, no início do ano, resolveu se juntar depois da separação de um grupo antigo que a gente participava. E aí a gente queria recortar melhor quais eram os nossos pressupostos políticos e estéticos. Então a gente começou a ver o que tinha funcionado do outro grupo e o que não tinha funcionado para o que a gente pensava que podia ser um grupo feminista, né? Nós, mulheres, ou com xota ou sem xota, nós por cima, não por baixo. Eu com ela, eu com aquela, eu com todos. Nós, mulheres, ou com xota ou sem xota, nós por cima, não por baixo. Eu com ela, eu com aquela, eu com todos. Nós, mulheres, ou com xota ou sem xota. Participei do nascimento da coletiva Vovô da Vovó, que foi no apartamento da Júlia Spindel. E a Vovó da Vovó, ela nasce do desmanche do grupo Segunda Opinião. E eu entrei no Segunda Opinião bem no finalzinho do processo para fazer preparação vocal. E aí acabei entrando como atriz na peça A Casa dos Homens, que estava em cartaz na época, né? E aí depois o grupo desmanchou, algumas pessoas tiveram vontade de prosseguir com essa pesquisa do feminismo dentro do teatro, né, dentro das artes. E aí eu fui uma dessas pessoas. Quando nasceu, o papai lhe pôs habitar um lindo castelo de cartas de areia. O papai fez esse castelo especialmente pra você. O papai fez esse castelo especialmente pra você. Eu já conheci a Paulo, né, da faculdade, a minha veterana. E a gente trocou diversas vezes, assim. Já pedi ajuda pra ela com dramaturgia, depois de ter visto o Casa dos Homens com Segunda Opinião. E a gente foi trocando, eu demonstrei interesse em me aproximar dela pra trabalhar junto, assim, né? E aí eu lembro que não deu, a gente não conseguiu se encontrar. E depois de, sei lá dezembro, ela me mandou um texto falando sobre a coletiva Vovó da Vovó, que ela queria começar. Toda feliz, mostrei pro meu pai, falei, olha pai, que legal, uma mina que eu admiro muito da faculdade, me chamou pra participar, pra ver o processo dela, né? Me chamou pra ver o processo. Aí ele leu comigo e falou, não, ela tá te chamando pra participar. Aí eu falei, sério? Aí eu reli, aí eu fiquei tipo, não acredito, ela me chamou pra participar. Então eu fiquei muito feliz, porque eu achei que era pra eu assistir. Na hora eu nem tinha entendido, assim, o convite. Então foi assim que eu entrei. Então desde a primeira reunião eu já fui e comecei a participar da coletiva. Ô companheira! Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu entrei na coletiva Vovô da Vovó em abril deste ano, logo quando eu mudei aqui para São Paulo. Então eu já estava próxima a algumas pessoas que participavam desse coletivo, da Paloma, né? E pelo fato de minha irmã ter participado também. Eu morava em Bauru, no interior de São Paulo, ano passado, né? E cheguei a organizar um evento de debate feminista, né? No qual eu consegui levar o coletivo anterior da Vulva lá pra gente fazer um debate. E aí que eu conheci, né, as meninas, as mulheres, e tive o convite, né, pela Paloma de participar da coletiva e fiquei muito feliz, assim, né, de conhecer essas mulheres criativas. Mas com você ando melhor. Da boca de homem saiu uma roupa. Você é um presidente. Eu comecei a me envolver muito no movimento feminista e grupos de estudo, enfim, diversas coisas. E a partir disso me surgiu uma vontade muito grande de montar uma peça com a temática feminista, né? Nisso eu fui ver uma peça chamada Casa dos Homens, do coletivo Segunda Opinião. E aí, depois que eu vi essa peça, eu falei, putz, é isso, eu quero criar junto com essas pessoas.
acabei entrando no coletivo, Segunda Opinião. A gente montou a Casa dos Homens, que era uma peça que tratava sobre... Tinha diversas pautas dentro do feminismo, mas principalmente sobre a violência contra a mulher e a desconstrução da masculinidade. Foi muito legal o processo. E aí, a partir do coletivo Segunda Opinião acabou se dissolvendo, e algumas pessoas que eram desse coletivo, que tinham uma afinidade política maior, se juntaram, e aí entraram umas outras pessoas também de fora e tal, e a gente formou a coletiva Vulva da Vovó. Deus é uma imperfeição que deu certo. Como por exemplo, as galinhas que mesmo depois de degoladas, as galinhas que mesmo depois de degoladas permanecem vivas, ainda permanecem vivas. É como, por exemplo, as galinhas que mesmo depois de degoladas permanecem vivas. Isso mesmo. Deus é uma bruxa. E aí, além de fazer a peça, a gente está produzindo o que a gente chama de cultura feminista, que é esse material artístico, político, que a gente difunde através do Festival Feminista que a gente está produzindo. A gente fez esse ano a 2ª edição, ano que vem a gente já quer produzir a 3ª edição, né? É um evento que chama bastante atenção, as pessoas participam bastante, vários outros grupos feministas estão com a gente também. A gente participa de saraus, a gente está topando fazer música, a gente está achando que lugares são esses em que a gente pode atuar, né? O cinema é também um espaço de sedução pra gente, assim, e de que forma a gente pode atuar para produzir esse material que é feminista, que é um material que diz respeito à equidade de gênero e às lutas raciais, e é isso. Produzir cultura feminista é ajudar nas lutas, é auxiliar lutas que, de fato, estão pautando uma igualdade, não a igualdade romântica, mas uma igualdade que perceba que a gente vive num mundo desigual e que essas desigualdades precisam ser sanadas. Assim. A gente está no primeiro processo de teatro da Vulva agora, que é a peça que tem o título provisório, né, de tudo que você sempre fingiu que nunca sou, e que fala sobre, faz um paralelo entre as mães da Praça de Maio, né, da ditadura principalmente da Argentina, nessa época que teve as ditaduras na América Latina, e agora das mães de Maio aqui do Brasil, que perdem seus filhos na periferia por conta da ação da polícia militar, né, da ação violenta. 5, 4, 3... Moço, pelo amor de Deus, o senhor tem que me ajudar. O meu filho João sumiu. Acabaram de me ligar agora e encontraram a calça jeans dele e todos os documentos lá perto da rodovia. Nome? João Gomes da Silva. Se o senhor correr agora, é capaz que vocês conseguirem. Última vez que o viu. Então, eu sou dramaturga da peça nesse nosso processo. E aí esse é o desafio, assim, porque eu sou uma mulher branca, sou uma mulher de classe média. E aí eu preciso ser sempre muito respeitosa e a gente tem que tratar de maneira muito delicada e arquetípica com essas coisas. Porque senão eu posso invadir a dor de uma mãe, eu posso ser desrespeitosa com uma questão que é extremamente grave. Né? Querendo pensar um pouco sobre essas mães políticas, como elas são impelidas por forças maiores para o espaço fora da casa, assim, né? Então, para uma luta pública, uma luta em que elas são visibilizadas não só como mulheres, mas como mães. Assim. A gente está abordando a questão da morte do DG e de como isso reverberou na mídia, como a mídia tratou isso. Afinal de contas, ele era um dançarino, fazia um dançarino do programa Esquenta, então ele estava dentro dessa engrenagem, né, que é a mídia. No programa Esquenta, que é um programa onde a democracia racial é exaltada, é uma questão que precisa ser trabalhada, assim, como, né, essa representatividade
que a gente não tem, e quando tem é como se é da hora estarmos onde a gente está, tipo o povo negro, é da hora estar na favela, a gente é mais feliz, né? Tem essa coisa de uma certa euforia, meio que negligenciando os problemas econômicos e os problemas do próprio racismo dentro da sociedade. E o nome dela é Maria Gomes da Silva! Parabéns, Dona Maria, parabéns, vem pra cá, Dona Maria, não precisa ficar com vergonha não, a senhora foi sorteada. Eu vim para São Paulo porque eu passei na USP, e aí no curso de artes cênicas passam 25 pessoas, e eu era a única pessoa negra, mas eu ainda... Eu sempre soube que eu era negra, não tinha como negar, mas eu sabia e não sabia. É como se a USP não fosse um lugar para mim, assim, né, na estrutura em que a USP está hoje. Eu, enquanto mulher negra e lésbica, a USP não é um lugar para eu estar, porque a USP não abarca as minhas questões, as questões de toda a minha vivência, até hoje com 23 anos, em querer pensar teatro, em, sei lá, questões simples assim. Se você pensar em personagens, por exemplo, eu tô num projeto onde a gente vai montar Romeu e Julieta, um clássico, e é muito louco, porque mesmo com todas essas questões de hoje, com toda essa discussão, leituras e indo em debate sobre racismo, eu não me vejo enquanto Julieta, sabe? Porque e não só eu não me vejo, eu achei, e muitas pessoas também não me veem enquanto Julieta. E é muito uma questão do imaginário do que é ser uma Julieta. Eu não entro nessa forma. Isso não faz parte de mim. Então, pra mim, essa questão de representatividade, principalmente no teatro, que é uma coisa que eu escolhi pra minha vida, que eu gosto muito de fazer, está muito latente em mim ultimamente. Eu acho que a gente tem que sim reivindicar esses espaços no teatro, nas artes plásticas, na medicina, no direito, sei lá, o que quiser fazer para estar aqui, para estar nesses lugares. Brindes e lanches no final, tudo bem lá no fundo, por favor. A senhora estava ótima, estava linda na TV, ficou ótima, não se preocupa, mas espera lá na salinha, que a gente tem que montar outra coisa aqui, tá? Lá na salinha, por favor. Pessoal, sonho de patroa, 15 minutos. Pensando nessa representatividade, pra mim a vulva tá sendo boa pra mim lidar com esses meus fantasmas, né? Esses fantasmas de protagonismo mesmo nas artes da negritude, assim. De novembro de 1976. Depois que levaram minha filha, o pesadelo começou. Falaram que ela tinha desaparecido, como um coelho que some dentro da cartola de um mágico. Que mãe acredita numa coisa dessas? E não foi só a minha que sumiu, não. Eles todos, nossos filhos, foram sumindo um a um. Desespero em cadeia. Tiraram eles da gente à força e depois não abriram mais a boca para informar nada. Nem mais uma palavra. Eu, meus familiares e vizinhos, pensamos que depois de alguns dias de reorganização das coisas, nos chegaria a notícia sobre o quartel, a unidade militar, a prisão onde eles estariam detidos. Ledo engano. Ledo engano. A gente fez algumas aberturas de processo, numa dessas aberturas tinha muitas meninas do movimento negro e aí elas assistiram e elas deram feedback pra gente, e isso é muito importante sempre. A gente tá do lado delas, mas nós não somos os protagonistas dessa questão, então isso é muito importante de a gente pontuar.
que a gente quer falar sobre isso, mas nós não somos os protagonistas da luta. Então é importante ouvir as pessoas que estão do lado de lá falando sobre o nosso trabalho para a gente conseguir pautar por onde que a gente está indo. Eu não tenho formação em artes cênicas, sou psicóloga, mas já faz um tempo que eu venho questionando assim, né, como tentar mostrar dimensão política através da arte, né, ainda mais do teatro, que é uma área que eu sempre tive um pezinho, assim, né, por mais que não tenha uma formação assim, formal. E com o feminismo, assim, faz pouco tempo que eu comecei a nomear, né, essa opressão vivida enquanto mulher, mas ela sempre esteve aqui, né, dentro de mim. E acho que entrar na Vulva da Vovó foi uma oportunidade, né, se propor a esse desafio estético, de mostrar essa opressão numa dimensão, né, política e estética, e de modo que não necessariamente a gente precise mostrar a situação concreta e tão explícita e detalhada de uma opressão, de uma situação de violência, né? Que é algo que a gente discute muito na coletiva. Como fazer isso de um modo simbólico e de um modo que evoque um posicionamento das pessoas que estão assistindo, né? Como que a gente constrói evidências cênicas evocando esse posicionamento. A gente sempre está em busca disso. E a gente já chegou a realizar algumas ações culturais, né, sem ser a peça que a gente está construindo especificamente, em eventos de temática feminista e alguns de temáticas do feminino, assim, de modo geral. E eu percebi que foi muito importante a gente levar a proposta de um feminismo interseccional, que é o que a gente está procurando fazer, porque, né, são questões que ainda não são muito discutidas, né, a vivência da mulher preta, da mulher pobre, né, que é o que a gente está trazendo como tema central na nossa peça também, né, que a gente está trazendo um contexto dos anos de chumbo e do lugar da mulher frente à militarização, né, um lugar de mãe e um lugar também de luta, né, um lugar de guerreira. Já reparou, Fran? Já reparou que todas as vezes que eu limpo as botas dele sai um vermelho espesso, um sumo, uma lava, uma baba grossa? Imagina quanto sangue de inocente esse homem já não derramou. Cadê o João, Fran? Ai, Maria. Eu vou acabar com esse infeliz! Tá louco, Maria? Larga isso agora, que é passar a vida inteira enfiando numa cela. Larga isso, Maria! Olha, meninas, quando o telefone toca é pra vocês atenderem, não é pra ficar de tititi na cozinha, né, Fran? Maria, é pra você. É o seu pessoal. É uma peça de teatro que está em processo agora e a gente está criando as cenas, criando experimentos para ver como a gente pode falar desse tema de forma respeitosa, sem necessariamente sequestrar a experiência dessas mulheres, né? Sem tentar romantizar o que elas viveram, o que elas estão vivendo, a luta política delas. E acho que isso a gente aprendeu da experiência do outro grupo, a gente começar a fazer uns recortes mais criteriosos de classe, de raça, de gênero mesmo, né, região, enfim, esses marcadores da diferença pra gente hoje são muito, muito mais fortes, a gente leva muito em consideração. Atiraram em quem era preto. Olha lá, hein? Se eu chegar no 1 e você não estiver aqui... O chinelo vai voar nessa casa! Ah, mas vai, hein? 2, 2, 2, 2, 2, 1. Esse lance das baleias serem... A baleia é o animal mais antigo do planeta e o maior animal do planeta. Então elas estão aqui muito antes da gente, elas já viveram milhares de coisas e tem esse lugar delas serem como uma memória ancestral do planeta Terra. E aí a gente pensou muito nisso, né, nas mães, como essa memória ancestral e não como um arquivo morto, que é o que tenta fazer com as histórias delas.
E aí a baleia seria o extremo oposto disso, que é tratar não como uma coisa morta, mas como uma memória ancestral viva e que resiste, né? Tem esse lugar da resistência da mulher, e aí a gente usa também essa metáfora da baleia, é muito potente para isso, que é esse mamífero que vive numa sociedade matriarcal, porque as baleias são matriarcais, né? E está resistindo a tudo, né? Tá resistindo a tudo, tá com questão de extinção, mas elas resistem no planeta Terra. E aí eu acho que é um símbolo de luta potente a baleia, como esse pulmão potente, essa memória também ancestral, essa resistência de memória. Acredita-se que no casco das tartarugas está contida toda a cronologia terrestre, em seus mínimos detalhes. No marfim dos elefantes, todas as vitórias mundanas. No canto das baleias, todas as dores do mundo. Por conta disso, as baleias têm sido duramente mortas, caçadas e adestradas, para que esqueçam o que realmente vieram fazer no nosso planeta. Os grandes poderes governamentais têm enorme interesse na extinção das baleias. E nós podemos imaginar muito bem o porquê. Não sei, meio experimental, assim. De todos os grupos que eu já participei, eu sinto que a vulva é o espaço que eu tenho para propor estruturas de trabalho, assim, de um jeito menos tradicional, ou então assumindo a tradição de um modo que a gente consiga se relacionar com ela de forma honesta. Assim. Eu gosto da forma como a gente produz. Eu acho ela muito assim, a gente produz com muito pouco. Tanto as nossas condições não são as melhores materialmente e de tempo mesmo. E com pouco tempo que a gente consegue, a gente produz muito, assim. Um compartilhamento de saberes que é muito assumido, assim. A gente entende que existem diferentes experiências e que tem a ver com a idade de uma, e de onde a outra veio, e o trabalho da outra, e que isso vai se juntando e vai se conformando nesse laboratório assim, de criação. E a gente não tem dinheiro, a gente não pegou até agora nenhum edital, e cada integrante participa dos ensaios do jeito que pode, a gente está se organizando em horários flexíveis para que a gente possa juntar, ao invés de excluir pessoas que não podem estar o tempo todo. E é um lugar muito gostoso de estar, assim, é um respiro na semana, que é um grupo gostoso de estar, não é um fardo ter que ensaiar, é uma delícia, assim, é tipo, legal, tem ensaio hoje, sabe? E a nossa ideia é conseguir uma grana para subsidiar o trabalho, mas de todo modo a grana não define o nosso término, eu acho. Pelo menos até agora ainda não é uma questão, porque o nosso teatro é um teatro de militância, não é um teatro comercial. Então a gente está assim fazendo muito porque a gente acredita no nosso discurso político. É mais do que na fama ou no lucro que isso pode nos gerar. Assim, eu acho que é um pressuposto importante para a gente. E aí a gente vai fazendo essa história, a gente vai construindo e a gente não sabe no que vai dar, mas até agora acho que é o grupo que eu mais gostei de todos que eu participei, porque a gente tem liberdade. Eu acho que liberdade é algo importante para criar, né, para criação e para o feminismo também. Que eu tenho de carta de princípios que coloca a Vulva da Vovó como um grupo que metaforicamente deve acabar, assim. E aí eu não escrevi isso ainda, a gente não escreveu isso ainda, mas eu queria só pautar isso, essa metáfora do término, né? Porque a gente se propõe a ser um grupo de teatro feminista, um grupo de cultura feminista. Então a gente quer que o mundo se torne feminista, e quando o mundo se torna feminista, ele já não vai ter esse nome, né? Vai ser outro mundo, vai ser um mundo naturalizado em que as mulheres são respeitadas e as mulheres negras são, né, respeitadas, e as mulheres trans são respeitadas, não só respeitadas, né? Elas vivem uma situação talvez de normalidade, né? Em que o mundo as enxergue de uma forma de fato justa, né?
Acho que a gente está falando de justiça social. Então essa é a ideia. Se a gente é um grupo feminista, o nosso objetivo, a nossa utopia é o fim, né? Vai ter um momento em que a gente não vai mais precisar existir porque o mundo vai ser melhor do que ele é, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Ai, agora eu tô... E aí eu vejo as meninas e vejo a gente e eu tenho muita fé nisso, assim, de que a gente pode promover coisas melhores, assim, para as regiões periféricas, para as outras cidades, para a nossa cidade, outras relações de trabalho, outras relações com o teatro, outras relações com os símbolos do teatro, que muitas vezes são muito opressores. E é isso, um dia a vovó da vovó vai virar uma lembrança boa, assim, que ela não vai precisar existir mais, assim. É isso. Calar, conformar, suportar. Essas são as opções que nos dão para passar por isso, que nos fazem crer chamar-se vida. Assim, eles nos confundem à vontade, para que nossas empreitadas de vigor e coragem sucumbam e percam o nome de ação. Tantas vezes pedi desculpas para tua alma por ser quem sou, por não poder ter te dado uma vida melhor. Mas hoje, meu filho, eu não estou aqui para te pedir desculpas em romaria. Você não teve culpa do teu destino, muito menos eu. Hoje, filho, eu estou aqui para honrar a tua existência interrompida e acalentar teu espírito te dizendo que essa história vai mudar. Nós não vamos nos calar. Não vamos velar nossos mortos em silêncio, em qualquer terreno baldio. Não vamos aceitar a morte adiantada de nossos meninos como o único destino certo. O sonho não mais será a exceção e a morte a regra. Nós atravessamos os portais de nossas casas, vestindo as mortalhas de vida de nossos garotos. Porque é sempre a tua voz, filho. É sempre a luz da tua juventude que guia meus passos. Seremos então mulheres baleias. E como esse animal ancestral que guarda as memórias do planeta, nós deixaremos vivas as memórias de nossos meninos. E estamos unindo nossos pulmões, enormes e pulsantes. Pulmões de 320 quilômetros de comprimento preencherão o mar. E nossas vozes serão o próprio mar. E jorraremos nossos ares com tamanha força que o oceano se levantará em voz, revelando nossas dores em cada esquina, desvelando segredos, abrindo catacumbas escondidas. Não vamos parar de gritar até que nossas vozes ecoem o universo afora na velocidade da luz.